pratica exercícios ou quer emagrecer costuma atribuir às barras de cereais efeitos que elas não têm. Muita gente gosta e consome as famosas barrinhas. Alguns até acreditam que elas podem substituir refeições. É sobre esses e outros mitos que eu vou conversar com a nutricionista Cristina Trovó. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, vamos falar o seguinte, elas têm nutrientes, as barrinhas, mas elas não podem ser confundidas com um alimento completo, não é verdade? É verdade. É claro que elas têm nutrientes, mas acima de tudo é preciso ver quais nutrientes. Porque junto com bons nutrientes podemos encontrar gorduras saturadas, gorduras trans, que seriam nutrientes indesejados. E de jeito nenhum elas podem ser substituídas pelas grandes refeições, ou seja, pelo almoço e jantar. O ideal é que, quando necessário, elas sejam usadas nos lanches. Tá certo. Vamos mostrar para o pessoal de casa. A gente tem algumas barrinhas aqui. Por exemplo, essa aqui tem grãos inteiros de aveia. Ela tem 92 calorias, 20 gramas. Essas duas outras, tem uma de banana com chocolate aqui, dá pra gente mostrar. Tem uma de morango com iogurte. Cada uma tem 83 calorias. Depois, mas aqui tem uma de mousse de chocolate e morango com chantilly, assim, nome de sobremesa até, né? Até parece um chocolate. Quais são as mais aconselháveis na hora de escolher para fazer um exercício físico, por exemplo? Tá. Antes do exercício, é importante que se faça uma refeição leve. Não seria a primeira opção escolhermos uma barrinha. Não seria? Não seria, claro que não. A primeira opção é sempre uma fruta, que pode vir acompanhada de um leite ou um queijo. Mas ocorre que as barrinhas são práticas, e nem todo mundo pode parar para comer uma fruta ou estar carregando uma fruta no meio da tarde. Então, para antes da atividade física, se for um atleta, o ideal seria que se consumisse uma barrinha que tivesse cereais integrais. Por exemplo, essa aqui então, com grãos inteiros de aveia. Por exemplo, essa com grãos de aveia. E quem quer emagrecer, Cristina? Então, quem quer emagrecer tem que focar mais também nesses cereais integrais. Por quê? Porque os cereais integrais vão produzir uma entrada de glicose lenta na corrente sanguínea, causando uma sensação de saciedade por mais tempo. Porém, também não podemos descartar a cota calórica, assim como o que eu já disse, que é a composição da barrinha. Porque às vezes ela tem um cereal integral, mas, por exemplo, ela pode conter mel. Na hora de ler o rótulo, uma dica para o consumidor é ver o nutriente que aparece primeiro. Aquele que tiver primeiro é o que tem mais. Então, se o primeiro componente for o mel, ela vai ter mais mel. Então, ela vai ter uma entrada rápida na corrente sanguínea, o que não seria, de energia, o que não seria adequado, porque ela vai dar fome mais rápido. Certo. Basicamente, então, qual que é a maior dica, a principal dica para quebrar mesmo o mito sobre a barrinha de cereal? Eu acho que é ler o rótulo, ler o rótulo. Ler o rótulo é o mais importante. Tá certo. E não substituir por refeição, porque às vezes 3 barrinhas de cereais pode ter até mais calorias do que um prato de salada, um peito de frango grelhado, não é verdade? Com certeza, 3 barrinhas de cereais vai chegar a 270 calorias, que é uma refeição praticamente, e não tem os mesmos nutrientes. Então, essa pessoa pode ficar com deficiências. Tá joia, então. Muito obrigada pela presença aqui no programa, Cristina. Eu que agradeço. Bom, por hoje o nosso programa chegou ao fim, mas amanhã você já sabe o horário, a partir da 1h45 da tarde. Estamos de volta com muitas atrações para você. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde.